Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Gente, essa é a segunda parte dessa carta maravilhosa, A Coragem de uma Caipira, ou uma caipira corajosa, que vai para o Rio de Janeiro e que enfrenta todos os desafios da vida. Estou falando da Eva, a irmã gêmea do Adão. É ela que saiu lá da fazenda e acompanhou aquela senhora naquela viagem, Dona Adélia. A Dona Adélia, que os pais insistiam em chamá-la de Dona Adélia. Ela acompanhou a Dona Adélia e com muita coragem está enfrentando o Rio de Janeiro. Essa é a segunda parte, mas não ouça essa parte sem antes ouvir a primeira parte que está aqui no canal. Então você vai pegar a história, A Coragem de uma Caipira, A Coragem de uma Caipira, parte 1, ouça, e depois você vem para essa segunda parte, ok? Tudo certo? Então começa a história. Antes, porém, pessoa linda, Deus a fez com perfeição, capacidade intelectual, o seu carisma, a sua simpatia. Pessoa, você pode ser o que você quiser ser, pessoa. Sendo assim, escuta-me, pessoa, seja gentil. Se você pode ser o que você quiser, seja gentil, porque a tua gentileza gerará sempre mais gentileza, e isso faz toda a diferença. Você vai descobrir que ao ajudar uma outra pessoa, a principal pessoa ajudada da história é você. É isso que importa, tá certo? Ô pessoa, e se sobrar gentileza, mande aqui pro nosso canal um valeu demais. O quanto você puder no valeu. O ícone foi criado pelo YouTube e muito sugestivo. É um coração e dentro dele um cifrão, simbolizando a ajuda feita por amor e com amor. Contribua da forma que você puder. E a pessoa jurídica do nosso canal tem muito a agradecer, uma vez que estamos em franca expansão. Estamos construindo um estúdio próprio, contratando mais pessoas, para que esse canal fique cada vez mais interessante. Você acha importante ouvir as nossas histórias? Elas acrescentam algo para você? Então mande sim um valeu demais, será muito importante. Segunda parte da história, A Coragem de uma Caipira. Começa agora. Sim, o Alberto, ele era o mais velho dos 3 irmãos. Ele tinha 23 anos. Acima de tudo, o mais ajuizado. Eu gostava dele, até mesmo da sua responsabilidade. Ele fez das visitas ao meu quarto, nas madrugadas, uma rotina. Mas não era afoito, sabe? Havia entre mim e o Alberto um namoro. E eu acho que, no fundo, o Alberto, ele me preparava para eu viver com ele aquele grande momento de amor. Tanto que a coisa foi se arrastando por um período, já fazia 4 meses que tudo tinha se iniciado. Foi aí que algo aconteceu. Ayrton, o mais novo dos irmãos, o caçula deles, ele tinha agora 19 anos. Ele invadiu o meu quarto e disse que ele sabia tudo o que já acontecia entre mim e o Alberto. E ele queria também. Eu quero também. Eu já sei tudo que acontece entre você e o Alberto. Tentei explicar para ele
que nada ainda havia acontecido entre mim e o Alberto. Mas ele, no ímpeto da juventude, afoito, bem ao contrário do seu irmão mais velho, forçou uma barra e fez amor comigo na marra. Foi quando ele se surpreendeu ao ver que eu ainda era virgem. Nessa hora, ele comprovou que tudo o que eu tinha falado sobre o seu irmão era verdade. Existia, sim, entre mim e o Alberto a troca de carícias, mas não havia a penetração. No entanto, agora era muito tarde para se voltar atrás. Ayrton, agora ele era um misto. Ele tinha atingido o que buscava, ou seja, ele atingiu o seu objetivo, mas ao mesmo tempo, ele trazia no semblante a preocupação. Ele estava preocupado com toda a situação. E para gravar mais, eu sangrava. E o que imperava entre nós dois era justamente a inexperiência. Daí a razão de termos ficado uns minutos até sem ação. Estávamos nervosos com toda aquela situação. Foi quando eu corri para o banho para ver se o sangue estancava, se parava. Deu certo. E quando eu retornei, o assustado e nervoso Ayrton, ele já não estava mais. Fugiu como um menino que ele era, ou, para usar uma expressão mais pesada, como um moleque que ele era naquele momento. Naquele restante de noite, eu só conseguia ainda dormir devido ao cansaço que era muito grande e o físico combalido acabou vencido por aquilo que a cabeça matutava. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Às 6:30 da manhã, a mesa do café da manhã estava posta. E como eu havia feito pães no dia anterior, já recebia os elogios da casa inteira. Eva, que pão que você faz, tá uma delícia. O pão tá macio, gostoso. Nossa, que sorte a gente teve em trazer você pra cá, viu, Eva? Que sorte, que pessoa especial que você é. A casa era assim, se derramando em elogio para mim já desde o café da manhã. O Ayrton estava envergonhado de mim e ele quase não me olhava. Somava-se a isso o medo que ele tinha de eu dar com as línguas nos dentes e contar para Dona Adélia e sua mãe tudo o que tinha acontecido. Mas óbvio, isso não iria acontecer. Eu me calei. A outra grande preocupação de Ayrton era que eu contasse o que houve para o Alberto, uma vez que ele sabia que o irmão mais velho me visitava. Ele ia lá, sim. E mais do que isso agora, ele sabia que o Alberto me respeitava. Sim, ele me visitava, mas ele me respeitava, pois mantinha comigo uma espécie de namoro. Mas também nesse caso, eu preferi o silêncio. Não, eu não falaria nada para o Alberto. Embora eu corresse até o risco de haver uma comunicação entre eles, os irmãos. Mas eu já tinha aprendido lá na roça que para encurtar o caminho eu tinha que atravessar o pasto da vaca caninana, que pelo nome já deu para que você percebesse que era uma vaca brava e ela atacava. Mas às vezes eu preferia um carreirão da vaca do que enfrentar o dobro da estrada. Então eu já tinha aprendido que tudo na vida tem um preço, um custo e um risco. Em resumo, eu sabia que viver às vezes é correr risco. Vamos deixar então por conta do destino. Foi o que fiz, mas por favor, sempre que eu estiver contando a minha história, leve você em conta o tempo em que tudo acontecia. Se até hoje a mulher leva desvantagem em relação ao homem, naquele tempo então, nossa, era muito pior. Vida normal na mansão dos de Sá. E uma viagem dos meninos a Petrópolis acabou ajudando bastante.
Eles ficaram naquela que era considerada e chamada Semana da Pátria. Antigamente era assim. Havia uma semana que se chamava a Semana da Pátria. Então eles tiraram a folga e foram para Petrópolis. 8 dias fora. Tempo mais do que suficiente para algumas cicatrizes. Na volta, o Alberto que já era minha paixão. O Alberto foi ao meu quarto na volta, na madrugada. Mas como sempre, ele queria apenas me contar sobre a falta que eu fizera, a falta que ele tinha sentido de mim. Me envolveu em seus braços, me encheu de carinhos e ficamos mais de 1 hora lá no meu quarto, apenas namorando. Ficou claro para mim de que ele nada sabia sobre a investida do irmão caçula. O Ayrton ficou quieto, não falou nada. E o Ayrton, ficou esperto. Tanto que ele deu um tempo, sabe? Mas voltou. Acabou voltando. Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Ele tinha o controle do momento em que o Alberto saía do meu quarto. E justamente nesse momento, ele ia para lá. Mas tudo com ele era muito rápido. Eu já sabia o que ele queria e eu era obrigado a ceder. Sei que nesse momento muitos dirão: obrigada como, Eva? Denuncie, grite. Você não é obrigada a nada, não. Eu sei que quem diz isso tem até uma parcela de razão, mas, por favor, não se esqueça. Corria agora o ano de 1959 e tudo era muito diferente. E o principal, eu não queria ir embora daquela casa, sabe? Eu tive uma adaptação espantosa ali. Eu estava crescendo, eu estava estudando. Sem contar que a dona Adele, como professora, em momentos de folga, ela me ensinava sempre algo diferente sobre cultura geral. Sem contar que ela me passava livros, e os livros mais interessantes para eu ler. Vale lembrar que naquela casa nada me faltava. Eu tinha de tudo, desde o vestir até comer. E o meu salário, conforme o prometido, dona Adele enviava inteiro numa carta registrada dos Correios lá para minha gente, na fazenda, nos confins de Minas Gerais. Eu estava realizada e nem me passava pela cabeça a ideia de eu ir embora dali. Não, isso nem era cogitado por mim. De fato, eu me sentia abraçada, sabe? Abraçada, ou mais do que isso, aconchegada pelos braços do Cristo Redentor. Era assim que eu me sentia. E a razão principal, eu descobri que eu amava um dos filhos de Dona Adele. Descobri que amava o Alberto, o mais velho. Ele, a cada dia me passava e se revelava um príncipe com o qual um dia toda mulher sonha. Da mulher mais simples à mulher mais sofisticada. Todas sonham em um dia encontrar um príncipe como era o Alberto. Ele me respeitava, ele valorizava-me enquanto mulher. Sabia ser carinhoso, ser romântico na hora certa, atencioso comigo, sabia me ouvir, sabia que eu também precisava de carinho, eu também precisava de afeto. Sabia me dar as coisas que eu buscava. Nosso namoro acontecia entre 4 paredes e sempre depois das 11 da noite, quando todos dormiam.
mas nem por isso era menos bonito do que os outros namoros. Justamente em função disso tudo, eu me calava nas invasões do Ayrton. Ficava quieta. Eu tinha medo de perder aquilo que eu tinha, que eu considerava tanto. Então eu preferia silenciar nas invasões do Ayrton. Observem a diferença entre os dois irmãos, por favor. Alberto, ele vinha quase que num chamado meu, ele vinha meu quarto. Ayrton não. Ayrton invadia sem ser desejado. Daí eu admirar demais a poesia quase contemporânea do Arnaldo Jabor no trecho em que diz assim: sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Alberto era aquele que demorava. Ele demorava. E como eu gostava dessa demora. Aliás, eu nem via o tempo passar nessa hora. Ayrton não. Ele ficava por rápidos minutos e já parecia um século aquela rapidez. Parecia um século. Essa era a diferença brutal entre os dois. Mas por falar em tempo, o tempo sempre passa. O tempo passa. Nossa, e como havia passado. E a cada tempo eu tinha que provar minha força, sabe? Era a força de uma menina caipira enfrentando as dificuldades de viver numa cidade grande e tão diferente como era o Rio de Janeiro para mim. Eu tinha que provar minha força. Começaram a chegar dentro da mansão dos de Sá, começaram a chegar as namoradas dos meninos. Aliás, elas estavam demorando para vir. Aí sim, eu tive que enfrentar com muita força. Francine era a namorada do Arlindo, o mais calado dos irmãos, o mais quieto deles, o mais retraído, o mais contido. Era assim o Arlindo. Dinorá era a namorada do Ayrton. Quem sabe agora, com a namorada de Dinorá, ele me desse um pouco mais de sossego, até porque a Dinorá de todas as namoradas era a que mais pegava no pé, aquela mais atenta, aquela mais ligada, aquela mais ciumenta. Quem sabe ele me desse sossego. Mas também chegou à mansão dos de Sá, Cristine, a namorada de Alberto. Cristine. E justamente ela era a mais bonita das três, a mais sofisticada delas. Cristine era de uma família francesa radicada no Rio de Janeiro, que tinha restaurantes na Cidade Maravilhosa. E a mãe dela tinha uma joalheria que herdara do pai, quer dizer, avô da Cristine. Cristine era rica, muito rica, sem contar sua cultura, uma vez que ela falava 3 idiomas, fora o português. Era uma concorrência desleal por uma menina caipira que ainda tinha que provar sua força no Rio de Janeiro. Uma menina caipira que no frigir dos ovos, para justificar o caipira, no frigir dos ovos ou no fritar dos ovos, e ainda era recém-chegada da roça. De outro lado, eu também continuava crescendo. Sim, eu continuava prosperando. Se havia chegado ao Rio de Janeiro no ano de 1958, agora já era 1962. Orientada por Dona Adele, eu entrei para fazer o curso que era mais desejado pelas moças da época, normalista.
Quem é que se lembra que está ouvindo a minha história? Quem é que se lembra do curso de normalista? Vocês lembram? Normalista. Nossa, como era famoso esse curso. Era aquele curso que levava as moças a se formarem professoras. Era um curso de normalista. Eu nem acreditava nessa possibilidade, pois ela existia. Eu seria uma professora. Gente, esse título, naquele ano de 1962, esse título, olha, era muito importante. Para a simplicidade, por exemplo, da minha gente, dos meus irmãos lá na roça, do meu pai, da minha mãe, era mesmo que eu me formar em medicina. A importância de uma professora para a época era muito grande. Havia até uma música cantada na época por Nelson Gonçalves. Minha linda normalista rapidamente conquista o meu coração sofredor. Nossa, minha linda normalista. Então eu era uma das normalistas. Quer dizer, breve estaria formada. 1962. Eu nem acreditava. Também a minha respeitabilidade na mansão dos de Sá era grande, era cada vez maior. Eu era da total confiança de Dona Adélia e do Dr. Alceu também. Na casa, eu havia me tornado uma espécie de governanta. Eu não era mais simplesmente a empregada, não. Eu era a governanta. Eu tomava conta de tudo. Há muito que eu já não tinha mais necessidade de listas e controles da dona da casa para as compras. Eu fazia tudo. Eu controlava, inclusive, a entrada e saída dos outros funcionários da mansão, como o seu Luiz, o chofé, a faxineira, jardineiro, piscineiro. Eu controlava, comandava tudo isso, o que não é pouco para uma mansão. Havia períodos em que a família dos de Sá inteira saía para viajar em férias e eu ficava responsável por tudo. Mas eu não fugia às minhas responsabilidades. Não, de jeito nenhum. Eu as assumia. Assim como eu também não vou fugir dos assuntos mais importantes dessa carta. Eu sei o que você quer saber. Sim, você quer saber exatamente disso. E eu vou tocar nesse assunto agora. Apesar das namoradas, as visitas lá no meu quarto prosseguiam, continuavam. Era disso que você queria saber, né? Com a diferença de que o meu relacionamento com o Alberto havia crescido, amadurecido muito. Sim, ainda existiam as carícias, o romantismo, mas também agora existia o sexo. Eu temia muito por esse momento, sabe, do sexo. Quero dizer, da penetração, porque eu estava certa de que seria questionada por ele sobre não ser mais virgem, então eu me veria obrigada a falar ou a verdade sobre o irmão dele, o Ayrton, do que o Ayrton fizera comigo, ou ter que criar um acontecimento nos meus tempos de fazenda para evitar um mal em família. E aí poderia cair sobre mim mesma as piores consequências, e isso eu não queria, de jeito nenhum. Mas o Alberto, ele era diferente. Como ele era diferente. Felizmente, não foi necessária nenhuma coisa e nem outra. Ele não me questionou sobre isso. Simplesmente chegou o momento da entrega total e ele apenas me falou sobre a felicidade da sua realização absoluta por aquele momento. Era impressionante. Parecíamos ter nascido
um para o outro, o Alberto para mim e eu para ele. Embora eu, agora bem mais madura, fosse totalmente consciente da fenda abismal que nos separava, nossa, havia uma fenda muito grande nos separando. Nossas diferenças eram imensas, diferenças socioeconômica e cultural. Sabia que eu era a Eva do quarto dos fundos. E mesmo sendo capaz de transformar aquele cômodo num pedaço do paraíso, o verdadeiro jardim do Éden da vida do Alberto era habitado por uma francesa de nome Christine. Eu era consciente disso. Eu sabia disso. Mas o meu amadurecimento me valeu para tomar outras atitudes, como, por exemplo, de cortar as asas do Ayrton. Me impus com o Ayrton. Eu ameacei, mesmo eu estando ciente de que não cumpriria o que eu falava para ele. Eu pedi a ele que não invadisse mais o meu quarto, ou eu falaria com a mãe e a namorada dele. A namorada dele era brava de Norá, era a mais brava delas. Eu falaria com as duas juntas. Fui convincente na minha explanação. Ele acreditou. E embora eu agora percebesse ainda os olhos desejosos dele para comigo, ele se assustou. Funcionou. Ele se assustou e não apareceu mais no meu quarto, que agora eu trancava a chave. Trancava com chave o meu quarto. E só um dos irmãos tinha a cópia, e vocês sabem quem é. Só ele. E o tempo passa. 1966. Eu tinha agora 22 anos quando me formei normalista. Minha linda normalista rapidamente conquista o meu coração sofredor. Agora eu era normalista. 22 anos, 1966. Eu era professora formada. E esse ano marca como sendo um tempo de grandes, mas de imensas mudanças na minha vida. Eu teria que mais uma vez provar a minha força de fé, a minha força de coração. Alberto estava formado médico e em abril de 66 se casa com a Christine. Ninguém, naquela cerimônia de casamento na igreja, chorou mais do que eu chorei. E para quem me via chorar, entendia que era apenas o apego da empregada no filho mais velho dos seus patrões. Que era fino, que era educado, tudo isso ele era. Apego! Nossa! Vocês não imaginam o quanto que a Eva é apegada no Alberto. Apego! Porém, duas pessoas, duas da família, sabiam os reais motivos de tanta lágrima da minha parte. As duas pessoas eram o próprio Alberto, agora Dr. Alberto, formado médico, ele próprio. E a outra pessoa que sabia, Ayrton, o seu irmão, que de maneira solidária ele veio me confortar num abraço caloroso e verdadeiro. Ele sabia o porquê que eu chorava. E a ajuda do Ayrton não foi só o abraço, não. É que ele ajudou também naquele momento crucial. Foi assim. O Alberto, em seguida ao casamento, viajaria com a Christine para a França. E passariam por lá, não núpcias, mas um tempo mesmo por lá. Inclusive,
ele iria exercer a profissão dele por lá, com especializações na Europa. Mas antes do embarque, sem que eu soubesse até, o Ayrton, ele me chamou no quarto dele, Ayrton, lá na mansão. Eva, por favor, venha cá, quero falar com você. Ele queria me falar alguma coisa em particular, no quarto dele. Mas quando eu entrei no quarto do Ayrton, ele se retirou pela janela-balcão que dava para a varanda. E ele saiu por ali. E o Alberto vem do banheiro e veio na minha direção ao meu encontro. Era o Alberto, estava escondido lá. É que antes do Alberto viajar, ele queria se despedir de mim. Então, ele teve aquela conversa comigo dentro do quarto do seu irmão. Não foi só uma conversa. Nós nos beijamos. Nós chegamos a cair sobre a cama, onde vivemos, apesar de breve, um lindo momento de amor. Muito lindo momento de amor. Por tudo isso e muito mais, o ano de 1966 jamais será esquecido. Foi também o ano daquele pedido. A dona Adele me pediu, por favor, que eu continuasse trabalhando na casa dela como governanta. Ela precisava agora muito de mim, uma vez que o seu físico já não apresentava a mesma saúde de outrora, e ela sabia que teria que se submeter a um tratamento. Como seus pulmões foram severamente atingidos por um vício, o cigarro. Lamentavelmente, a dona Adele fumava muito. Ela teria que fazer algo que era muito comum de se fazer naquele tempo, naqueles anos 60. Era muito comum ir para Campos do Jordão. Era nessa cidade, Campos do Jordão, pelo seu ar puro e clima tropical temperado, que as pessoas que tinham qualquer problema pulmonar e, obviamente, condição para isso, essas pessoas acabavam indo para lá, para Campos do Jordão, para os seus tratamentos. E a dona Adele faria exatamente isso. Então ela praticamente se mudou para lá com o doutor Alceu. E eu fiquei tomando conta sozinha da casa da Tijuca, com os seus filhos, o Arlindo e o Ayrton. Uma vez que o mais velho havia se casado e temporariamente morava na França. Eu não podia dizer que não podia. Meu Deus, a dona Adele tinha me dado tudo naquilo na qual eu havia me transformado. Tudo eu havia recebido dela. Onde eu teria a educação que agora eu tinha, a cultura que eu havia adquirido, os livros que eu lia. Eu era professora. Eu era uma normalista formada. Onde que uma menina caipira da roça, sem nenhum preparo, sem nenhuma condição, teria, de fato, essa possibilidade de vitória como eu havia obtido? Eu não podia nunca responder que não para dona Adele. Então, eu fiquei tomando conta da mansão na Tijuca, sozinha, com os demais funcionários e a presença do Arlindo e do Ayrton. Eu me encontrava, muito triste e carente com a partida do Alberto, que era o amor da minha vida. E a essas alturas, eu havia me mudado dentro da mansão. Eu já não morava mais naquele quarto dos fundos. Eu tinha vindo para dentro da casa. Eu ocupava agora o quarto que era do Alberto. O quarto que era ocupado pelo Alberto agora era o quarto que eu usava. Quase que eu falei que era meu, né? Não era meu, mas era o quarto que eu usava. E parece
que agora eu sentia naquele ambiente os aromas dele, os cheiros dele. Talvez o cheiro se confundisse até com o aroma das rosas do jardim, que ficava logo à frente da janela-balcão do quarto dele, porque todos os quartos eles abriam com uma janela-balcão para a varanda da casa. A casa, de fato, era muito bonita. Todas as janelas-balcões, elas abriam para a varanda da casa, de frente para o jardim. Era dali, daquele jardim, que vinha aquele cheiro de flores, e especialmente de rosas. Eu estou falando da primavera de 1966. Primavera. Nós estávamos exatamente a 12 de outubro de 1966. Eu estava quase inebriada com aqueles aromas. Eu me encontrava entre a que está dormindo e a que está acordada, quando eu senti aquele afago nos meus cabelos. Levei até um susto. Me assustei ainda mais quando eu vi quem era que afagava os meus cabelos. Adivinha quem era? Eu tenho certeza que você errou. Eu tenho certeza que você errou. Por isso eu vou perguntar de novo. Adivinha quem era que afagava os meus cabelos? Você errou de novo. Eu vou revelar agora. Pois então agora eu respondo para tua surpresa. Quem afagava meus cabelos era o Arlindo. Isso, o Arlindo, o irmão do meio. Era ele mesmo. Naquela fração de segundos eu pensei, meu Deus, mas não é possível. O Arlindo é o mais calado dos irmãos, o mais sério. Também é justamente aquele que procurava estabelecer uma certa distância da minha pessoa. Não é possível que seja o Arlindo. Mas era ele, o homem do direito. Arlindo, o formado em advocacia, mas que agora se debruçava sobre uma montanha de livros, estudando sem parar, se preparando para o concurso público, onde ele tentaria se tornar promotor público de justiça. Mas afinal, o que ele fazia ali? Eu estava, conforme eu dizia, entre a dormindo e acordada, e ele estava sentado na minha cama, porque a minha cama a essas alturas, que não era minha, era a que pertencia ao Alberto, era uma cama de casal. Então ele havia se sentado numa parte da cama e afagando os meus cabelos. O que ele queria ali? Diante da presença dele, a minha mente criando perguntas que não poderiam ser respondidas, eu me sentei também à cama. Assustada, obviamente que assustada. E Arlindo falou, Eva, eu tô te sentindo tão triste nesses últimos tempos. E para ser honesto, eu não suporto te ver assim, sabe, Eva? Não suporto te ver assim. Talvez você não tenha percebido, até porque eu não demonstro mesmo. É que eu sou assim. Eu puxei muito ao meu avô, que você não conheceu, o pai do meu pai. Dizem que ele era muito reservado. E eu puxei a ele. Eu não demonstro as emoções que sinto. Eu não demonstro nem mesmo o que eu sinto. Sou muito diferente dos meus irmãos. Mas, Eva, eu sempre gostei de você. Sempre. E agora te vendo triste, eu também me entristeço. E vendo que você se trancou praticamente dentro do quarto, eu vim aqui te trazer um pouco da minha presença, do meu carinho. Eva, eu gosto de você.
muito mais do que eu devia gostar. E o que aconteceu? Daí pra frente, vocês vão ficar sabendo no próximo capítulo da minha história. Ouçam porque vale a pena. Vocês vão conhecer toda a força de uma caipira, toda a força, toda a coragem de uma caipira. Não perca o próximo capítulo. Se gostou, por favor, curta dando seu joinha. Se inscreva aqui no canal e quero pedir mais. Sobrando gentileza, manda aqui um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. Será muito bem-vindo.